não há como abrir investigação de um documento que foi feito em solo americano. Notícia de ontem, que saiu no Estadão, né, vou pegar o Estadão como exemplo. PF perde nova investigação para apurar se ex-assessor de Bolsonaro, né, estamos falando do Felipe Martins, simulou falsa entrada nos Estados Unidos. Tá, para aí, vamos fazer um parênteses. Primeiro, o que acontece aqui, só para relembrar de forma muito compacta, o Felipe Martins foi preso e se mantém em prisão, prisão domiciliar é prisão, ele se mantém preso, né, está sob a custódia da justiça, porque supostamente teria tentado fugir, escapar do país através de uma comprovação de uma entrada aqui na América, né, aqui nos Estados Unidos. E essa comprovação veio através de um formulário chamado I-94. No I-94 é o documento que comprova o seu status imigratório quando você entra aqui nos Estados Unidos, especialmente para o imigrante temporário, de turista, estudante, assim por diante, assim por diante. Lá está anotado a entrada, as entradas, saídas, né, e o tempo de permanência que você ficou e que foi autorizado para você, que normalmente é até 6 meses. Mas tudo isso que eu falei, o que que acontece? Ou ele foi preso porque justificaram, acharam o I-94 dele e falou: "Olha, ele tentou ir para América para fugir, para escapar de eventual, processo criminal e eventual condenação criminal também", né. Essa foi teoricamente a justificativa, mas o que que aconteceu durante o tempo foi se debatendo, se falou-se muito que esse I-94 ele teria um erro ou seria falso. E esta semana, né, perdão, semana passada, o CBP, que é o CBD aqui aqui da América, que é o controle de alfândega e fronteira, pacificou falando o seguinte: "Não há erro no I-94 do Frei Martins, há falsidade". Mas cuidado com o corte, hein. Não há erro, há falsidade, foi falso. Eu explico por que que ele é falso e não há erro, tá. Mas vamos deixar isso para depois. Então foi comprovado pelo emissor do documento que aquilo é falso. Então você não tem como você debater, a justiça brasileira não pode mais debater sobre aquele documento, porque o emissor está falando que ele é falso. Se eu que crio o documento, eu faço o documento, falo que o documento não presta para nada, você não tem como discutir, porque eu sou emissor, né. Igual o Itaú tá com cheque, com o logo Itaú, fala: "Esse cheque é inválido". Não dá para você discutir se é válido mais ou não, essa discussão acabou, ele é inválido. Tá bom, então já se pacificou que o documento é falso. Primeira regra, Felipe Martins deveria estar na rua. Os motivos, razões, circunstâncias jurídicas que estavam autorizando, não autorizam mais. Ah, mas existe outros fundamentos para manter ele à prisão. Então por que esses outros fundamentos não entraram no processo até então? Então tem algo errado. Deve ir para a rua, tem que ser solto, né, tem que sair da custódia do Estado, isso é pacífico. Isso é uma questão básica do direito, né, básico, básico. Já nem deveria ter sido preso, né, muito mais sendo mantido, de forma bem abstrata, mas vamos entender, em cativeiro. Mas volta. Agora, o que que a PF fez aqui? A PF falou que vai abrir uma investigação para ver se por que que esse documento é falso, que esse documento pode ter sido fraudado por Felipe Martins, pode ter sido fraudado por alguém do Bolsonaro. Tem algo errado aí, tem algo muito errado aqui. Felipe Martins é a vítima da história, ele não pode ter fraudado, não pode ter fraudado. Para quem não sabe, quando você entra aqui na América, você entrega o passaporte, para todo mundo saber como funciona, você entrega o passaporte ou oficial de imigração, ele não vai digitar o seu nome. Repare, ele não digita seu nome, ele praticamente não mexe no teclado. É uma coisa ou outra mais um mouse. Ele pega o seu passaporte, coloca no scanner, o scanner digitaliza as informações e vai para o sistema. Então quem fez usou uma informação, o quê? Levou no papel e alguém deu entrada manual. A entrada do Felipe Martins de forma falsificada foi manual, porque a regra, a praxe é digitalizado, o sistema reconhece o passaporte e puxa todas as informações, porque nenhum oficial de imigração digita as informações. É ainda digitado com o nome errado, digitou com o nome errado dele, como todo mundo sabe. Qual que é o motivo? É errada, digitada falsa, desculpa, digitada falsa não, digitou manualmente e quem fez isso fez de forma fraudulenta, né. Mas isso é uma repercussão para um vídeo posterior. O que está acontecendo agora? O que que a PF quer fazer por trás disso aqui, da minha visão, tá? Pensando uma base não política, essa resposta que eu vou dar para vocês, mas uma visão jurídica. Ela está tentando, no meu entender, se esconder ou tirar o peso da utilização de documento falso para manter alguém preso. Ela quer transferir o ônus da falsificação, que é um documento falso, para outrem. Ela quer falar: "Olha, esse documento realmente é falso e quem utilizou esse documento não fomos nós, PF, sim, outrem, outra pessoa, no caso, Felipe Martins". Só que o pedido de abertura de investigação, primeiro, ele desaparece, ele tem vários motivos que ele é inócuo. E ponto um, ele é inócuo porque é um documento
que iria causar dano ao Felipe Martins. Então por que ele iria produzir esse documento? Então, primeiro erro. Segundo, ele não tem como produzir esse documento é feito pelo controle de alfândega e fronteira da América. Então tem que estar na América. Ele não foi para a América, foi justificado que ele não foi, não tem como ele ter ido. Então essa história acabou. Quem teria as informações de Felipe Martins, quem teria as informações dos passaportes de Felipe Martins para entregar para alguém lá e fazer essa entrada manual? Ué, só quem teria essa informação, vocês sabem, não precisa nem discutir, é quem emite passaporte, a própria Polícia Federal. Há uma sequência aqui de vícios, de nulidades, que porque é uma forma mais fácil de resolver é simplesmente fazer o quê? Soltar Felipe Martins. Por quê? Vou para o terceiro motivo que não dá para abrir a fiscalização no I-94. Porque o I-94 ele é produzido aqui na América, ele está em solo americano. A Polícia Federal não pode abrir uma investigação aqui na América. Então são 3 motivos que essa investigação torna-se inócua. Item 1. Tem um, que é o ponto base não, todos são, né. O item 1, o documento jamais poderia o Felipe Martins jamais utilizaria esse documento a seu favor, então ele não poderia ter produzido, porque iria lhe causar dano como causou. Ele não tem como ter dado item 2, não tem como ter dado entrada nesse documento. Por quê? Ele ter feito essa entrada, porque essa entrada tem que ser feita em solo americano. Ele não foi para América, está comprovado, tem a geolocalização dele, o celular, etcétera. Ele não foi para América. Quem fez essa entrada tinha acesso a todas as informações sigilosas, ou melhor, quem tem essas informações, tem que ser sinceros, é assim que funciona, quem tem as informações de passaporte, data de emissão, etcétera, ou é a própria pessoa, já deixamos bem claro que o Felipe Martins não tem como ter utilizado isso, ou o emissor do documento, que é a PF. Então o que que a PF está tentando fazer aqui, para a gente fechar o nosso vídeo? Esconder uma sujeira que aconteceu, presta atenção. Eu estou entrando, dando crédito, tentando dar crédito para a PF, que entregaram para ela um documento falso e ela se baseou nele para pedir a prisão do Felipe Martins. Documento falso. Porém, a PF, durante todos esses anos, sabendo das inconsistências que tinha no documento, já deveria ter feito o pedido, ou via promotoria, né, via Procuradoria-Geral da República, já ter feito o pedido de relaxamento, para soltar o Felipe Martins, porque era evidente a quantidade de vícios no documento. Isso não se debate isso, a quantidade de vícios é clara, é enorme, é gigantesca. Então você vê que há um erro de procedimento, só que erro de procedimento está causando um dano irreparável a alguém, né. O Felipe Martins vai ter que sim aplicar, para quem não sabe, artigo 37, parágrafo 6º da CF, pedir indenização. Ele não tem nem que discutir, se houve dolo ou culpa do agente público. Por tudo que está acontecendo com o Felipe Martins e com outros também, né, do de Rio de Janeiro, devem entrar com um pedido de indenização. E vão vencer, tenho certeza. Especialmente vai começar a primeira instância e não no teto, né, do poder judiciário. E o último item, ela não tem como ela fazer esse procedimento investigatório, porque é uma investigação é a mesma coisa, ela quero fazer uma investigação sobre um documento do Trump, ela não pode fazer. Por quê? Por que ela não pode fazer? Porque o documento é americano, está no solo americano. Então esse documento, não há como abrir investigação de um documento que foi feito aonde? Em solo americano. É um documento público americano e que a América já deu a resposta. Não há o que discutir. Ou o documento é falso, ou o documento é falso. Estamos investigando agora, olha, presta atenção na nota. Quem deu a entrada falsa? São coisas diferentes. Então o documento é falso. O documento não poderia ter sido utilizado por ninguém da comitiva de Bolsonaro, nem por Bolsonaro, nem por Felipe Martins, porque é um documento que causaria dano, e ninguém queria dano. Isso é evidente, isso é claro. E finalizo que esse pedido, na minha visão, é uma forma de mostrar que a PF não agiu errado, né, uma forma de esconder uma certa lambança que foi feita. Fala: "Olha, eu preciso de entender quem emitiu esse documento. Eu quero saber quem emitiu esse documento, eu utilizei um documento falso de forma indevida". Eu leio dessa forma, tá, é uma forma dela se esconder, ela deixar claro que ela não o que ela fez foi de forma equivocada, ela utilizou, fez um pedido de prisão indevida, porque o documento era falso. O problema maior é você estar de frente da Polícia Federal, um órgão que tem uma estrutura muito grande, e você falar que ele errou com uma coisa tão fácil de consultar, tão fácil de verificar. Só a informação do nome digitado errado, equivocado, já bastaria para ter a resposta dessa situação, né, para a resposta para fazer o quê? "Não vamos usar esse documento é falso". Finalismo, o documento, essa operação, essa nova investigação é inviável, 3 motivos: um, o Felipe Martins não faria o documento, porque ele causaria prejuízo.
2, não tem como ele fazer, porque esse documento só é emitido em solo americano, você tem que estar pessoalmente lá ou alguém dando entrada manual com a informação. O documento do o passaporte já estava vencido, que foi utilizado, então pode ter sido o Felipe Martins. Então quem tinha essas informações, só o órgão emissor do passaporte brasileiro, né. E o item 3, que é impossível você abrir uma investigação de um documento, de uma ação, de um ato que aconteceu em outro país. O PF não tem competência para investigar um ato, uma ação ou um crime que aconteceu em outro país. Se isso é crime, é. O crime aonde? Na América. Crime penal, repercussão americana. Não tem a extraterritorialidade, o princípio da extraterritorialidade não vai ser aplicável aqui no Brasil, ou a legislação do Brasil agora é moda, né, porque virou moda, é aplicável em todo o território? Não. Essa investigação, ela serve para criar uma cortina, uma espécie de proteção para a PF, né, e para os órgãos que estão envolvidos, dizendo que: "Olha, esse documento realmente é falso, alguém produziu falso e eu fui levado ao erro". Esse documento vai finalizar da seguinte forma, esse relatório da PF: "O documento é falso, realmente é falso, de acordo com as informações que a América nos forneceu", isso que ele vai utilizar, e vai finalizar da seguinte forma: "Fomos levados ao erro". É uma forma de tirar, entre aspas, a culpa do cartório.